Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Diogo Organista Pereira e tenho aqui comigo o Renato Soares, jornalista do 00, para falar sobre o empate entre Portugal e Itália na segunda jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa Feminino que está a acontecer na Suíça. Bom dia, Renato. Para começar, como se resume o jogo com a Itália? Bom dia, Diogo. Bom dia a toda a gente que nos está a assistir. Podemos resumir este jogo através de alguns pontos e por isso tenho aqui a minha cábula para nos ajudar aqui a analisar este empate de Portugal contra a Itália. A verdade é que Portugal regressa ao 4-4-2. Esta é uma nota muito importante. O sistema onde a seleção fez os seus melhores jogos e um sistema que tinha sido abandonado nos últimos encontros das navegadoras. A verdade é que, e importa lembrar que frente à Espanha jogámos numa linha de 5 e é costume dizer-se no mundo do futebol que a linha de 5 representa uma atitude mais defensiva da equipa. É verdade que representou, mas isso não se traduziu numa melhoria de um resultado ou de uma contenção maior do poderio da Espanha. A verdade é que Portugal acaba por perder por 5-0 frente à Espanha e não é de toda uma exibição que corresponda com a qualidade da equipa portuguesa. Depois de um jogo para o outro, destaca-se a entrada de Kika Nazaré, mas já lá vamos aprofundar isso, é uma das tuas perguntas. A subida da Fátima Pinto para o meio-campo, deixou de ser uma central e passa a ser o vértice recuado do meio-campo. A entrada da Joana Marchão para a esquerda e da Ana Borges para a direita. A Joana Marchão que estava a fazer uma grande exibição pela ala esquerda. A verdade é que sai lesionada e condicionou também um bocadinho a equipa portuguesa. E a entrada da Ana Capeta para o lugar da Jéssica Silva, uma avançada diferente da Jéssica e que dá muita combatividade à equipa portuguesa, que acabou também por sair no início da segunda metade. Fica na retina uma seleção mais confortável, mais rotinada, que sabia o que é que tinha de fazer, mas a verdade é que, olhando para o cômputo geral da exibição portuguesa, fica aquele sabor de... Foi pouco aquilo que se viu. Quem viu os últimos 15, 20 minutos, essencialmente a partir do golo da Itália, vê uma seleção que reage, capaz, que vai para cima, mas a verdade é que quem viu o jogo todo, se fizermos uma análise fria da exibição, são 20 minutos em que Portugal joga mais com o coração do que com a cabeça. Chegamos ao empate, é verdade, com alguma felicidade ali o lance da Diana Gomes. Ainda podíamos ter chegado ao golo ao 2-1, lembro-me perfeitamente de um cruzamento da Diana Gomes. A Tatiana Pinto, não sei se lhe toca na bola ou não, mas a guarda-redes italiana conseguiu evitar o golo. Mas a verdade é que, lá está, Portugal podia ter perdido o jogo também, e se não fosse uma defesa estrondosa da Patrícia Moraes, ou um cabeceamento à queima-roupa já bem próximo do final. Se calhar não estávamos aqui a fazer o tema do dia não seria as contas de Portugal, mas sim a eliminação precoce e o desastre da seleção portuguesa. Pronto, e acima de tudo, sobre o jogo da Itália, é isto que resta. Foi um resultado que não era aquilo que nós queríamos, podia ter sido melhor, devia ter sido melhor. Tiram-se duas conclusões, que é Portugal... não tinha de ter entrado, não tinha de ter, ou melhor, não devia ter se submetido à força da seleção italiana, até porque individualmente temos qualidade para olhar de frente para esta equipa e resta-nos agora pensar na Bélgica e pensar no que é que vem a seguir. Além da mudança tática e de postura, como já referiste anteriormente, este encontro também ficou marcado pelo regresso de Kika Nazaré. Como é que foi a exibição da jogadora do Barcelona? A verdade, Diogo, a Kika tinha mesmo de jogar. Porque, claro, isto é uma força de expressão, mas o Francisco Neto optou por arriscar e levar a Francisca Nazaré, a jogadora do Barcelona, ao europeu. Em teoria, arriscou levá-la no lugar de uma jogadora saudável. Por isso, não utilizando a Kika, era dar um tiro nos pés, podemos afirmá-lo com toda a certeza. Aqui, antes de falar sobre a qualidade da Kika, que é inegável, vou puxar um bocadinho a corda atrás e olhar para a cronologia de toda esta situação da Kika. A Kika não jogava, para que se perceba, desde o dia 12 de março, um derby frente ao Real Madrid, onde se lesionou com gravidade no tornozelo esquerdo. E agora, fazendo aqui a cronologia, 12 de março é a lesão, dia 18 sabemos que a Kika ia ter de ser operada, dia 19 aqui no 00 e a imprensa portuguesa adiantou que a Kika ia mesmo falhar o europeu. A dada altura até se chegou a achar que Kika Nazaré e a Jéssica Silva iam as duas desfalcar a seleção portuguesa, a Jéssica com um problema no olho, também resolvido a tempo. Mas a verdade é que a recuperação da Kika começou a acelerar e os timings começaram... Aquilo que vinha para fora era que a recuperação ia bater muito em cima do europeu. A Kika, em algumas aparições públicas, mandavam umas dicas sobre querer estar presente no Euro,
Francisco Neto, em conferência de imprensa, chegou a dizer que no futebol há surpresas positivas e as coisas podem acontecer, e a verdade é que a Nazaré acaba por ser convocada para o Europeu. Vai a jogo, não foi contra a Espanha, vai a jogo contra a Itália, e a verdade seja dita, com menos ritmo ou não, a diferença da Kika para as colegas na tomada de decisão, na forma como, claro, fruto da sua qualidade individual, obriga a que a Itália se tenha de desdobrar e desorganizar para a marcar. E se calhar nós pensamos muitas vezes, a Kika não teve influência nesta jogada. Mas se analisarmos as coisas de outra forma, a Kika se calhar arrastou duas defesas da Itália para uma Andrea Jacinto, uma Ana Capeta, uma Andrea Norton aparecer a rasgar, aparecer a movimentar-se. E isso é muito importante. E agora, claro, a Francisca disse que Portugal precisa muito dela. Ela disse no final do jogo que está a 200% para o jogo com a Bélgica. E esperemos que assim seja, para o bem da seleção e para o bem das contas da seleção. Esperemos que isso aconteça. Tendo em conta os resultados obtidos até este momento, quais são as contas que Portugal tem de fazer neste momento? É assim, eu vou-me contradizer aqui um bocadinho. As contas são simples, mas bastante complicadas de se realizarem. A verdade é esta. Vou recorrer aqui da cábula. Portugal neste momento tem que vencer a Bélgica e a Espanha tem que vencer a Itália, mas não é só isto. Há aqui a questão da diferença de golos. Ou seja, para que se perceba, Portugal tem de compensar esta diferença de golos, lá está. E, por exemplo, se a Itália perder apenas por 1-0, Portugal teria de vencer por 5, frente à Bélgica. E importa lembrar que a seleção belga, vamos lá a seguir, mas a seleção belga já demonstrou capacidade para fazer frente à seleção portuguesa. Por isso eu diria que a forma mais razoável e sensata de Portugal seguir em frente será pensar numa possível vitória quase histórica da Espanha frente à Itália. Não duvido que a Espanha vá vencer a Itália. Claro, há espaço sempre para surpresas, mas se as coisas acontecerem da forma como o favoritismo dita, a Espanha há de vencer a Itália e esperemos que seja por 3, 4, 5, mais até, caso fosse, dava muito jeito a Portugal que isso acontecesse, mas nunca esquecer que Portugal tem que vencer a Bélgica para sonhar com isso e pronto, e lá está, vamos ver o que é que vai sair deste jogo e destas contas portuguesas. O embate frente à seleção belga representa então a última partida das navegadoras na fase de grupos. Pergunto-te assim, o que podemos esperar da Bélgica? Assim, Portugal tem uma relação complicada com a Bélgica. Historicamente, as belgas são superiores. Fiz aqui um levantamento através do nosso site, do 00. As belgas venceram 6 dos 11 jogos disputados, sendo que outro foi um empate, sobram 4. Esses 4 foram triunfos de Portugal. E se olharmos ao presente, desses 4, 2 foram agora, mais recentemente, foram nos últimos 3 encontros. Inclusivamente já este ano Portugal conseguiu ganhar à Bélgica pela margem mínima, foi em fevereiro que esse jogo aconteceu, a contar para a Liga da Nations League, na altura na Bélgica. Mas o jogo que está na memória de todos nós, e imagino que esteja muito presente na memória de Francisco Neto, e esperemos nós que ele tenha conseguido tirar ilações importantes para este jogo, é o 0-3 no Funchal, lá está, na Liga das Nações, e que ditou, na altura, a eliminação ou o rebaixamento de Portugal para a Liga B da competição. Mas esta seleção já provou ter capacidade para olhar nos olhos de grandes seleções. Basta recordarmos o empate a 1 frente à Inglaterra no início deste ano. E, pronto, não precisamos de ir muito longe para ver isso. Mas é nestes jogos contra a Bélgica, contra a Itália ontem, por exemplo, mas Bélgica acima de tudo, que tem que se dar um passo à frente. A qualidade individual não nos falta. Está a faltar assumir, este dar o passo do... Eu vou comentar isso a seguir, mas dar o passo do competir para o querer ganhar e ter de ganhar. A exigência subir um bocadinho. É claro que temos uma longa distância a percorrer até às seleções que estão no topo do futebol feminino, mas temos mais do que qualidade para enfrentar a Bélgica e tirar um bom resultado. Não esquecer que não vamos ter a Ana Borges, porque foi expulsa frente à Itália, e isso também pode ser um handicap da seleção portuguesa. Por fim, pergunto-te, Francisco Neto encontra-se em fim de ciclo? Assim, esta é uma questão muito complicada e podemos fazer só um tema do dia sobre isto, porque o Francisco Neto é de longe uma das caras, se não a cara do futebol feminino e da evolução do futebol feminino em Portugal. Para que se perceba,
Em 2014, quando Francisco Neto agarra o leme da seleção, Portugal estava fora do top 40 do ranking FIFA e nunca tinha estado num grande torneio. Hoje é presença regular em europeus, basta lembrar 2017, 2022, 2025. Disputou um Mundial em 2023, o primeiro de sempre, e ocupa a 22ª posição do ranking FIFA, sendo que já ocupou a 21ª. Mas há aqui alguns sintomas e, infelizmente, acho que tenho mais questões do que respostas. Há aqui alguns sintomas e questões que são precisas... É preciso levantá-las, pronto, e decidimos fazê-lo. Aqui, uma das primeiras, já falei disto, é a questão do competir. Fala-se muito, é um dos conceitos mais abordados por Francisco Neto desde o início. Numa primeira fase fazia todo o sentido, Portugal estava afastado do foco, das grandes seleções, do favoritismo. Não o somos agora, mas já não somos a mesma seleção que éramos aí, e manter o conceito parece-me algo... Eu não quero chamar cobarde, não é? Mas é um conceito ao que nós nos acomodamos, se calhar. Pronto. E é um conceito que, em teoria, pode parecer ambicioso, mas que na prática protege sempre os protagonistas em caso de derrota, porque se passarmos o grupo, boa, passamos, é um feito importante para Portugal, não passamos assim tantas vezes. Não é costume Portugal passar um grupo de uma fase final de uma competição. Mas se perdermos e cairmos, é fácil dizer que competimos, melhoramos, estamos em crescendo. É claro que estamos em crescendo, mas é preciso mais. E já demos nota e sinais de que conseguimos fazer mais. Depois a outra questão é a renovação da seleção. Não se percebe bem aqui o critério. Há um núcleo duro, isso é claro, que acompanha o grupo e o professor Francisco Neto há muito tempo, e é difícil existirem aqui adições, até nos jogos amigáveis antes do Europeu, e mesmo na Nations League, existiram algumas chamadas, Samara Lino, a Bárbara Lopes, por exemplo, a Carolina Correia, que por acaso agora está no Europeu, mas jogadores que tiveram poucas oportunidades em jogos que se calhar a Liga das Nações devia ter sido vista de outra forma, se calhar... Ou seja, se a Liga das Nações tivesse sido considerada como uma espécie de aquecimento para o Europeu e se tivesse dado algumas oportunidades a estas jogadoras, era perceptível o resultado, talvez. Não se tendo dado oportunidade a estas jogadoras, tendo levado a sério a competição e tendo sido relegado para a Liga B, podemos falar claramente de um falhanço de Portugal, que é muito superior às equipas que estão na Liga B, mas que provou não estar, ou pelo menos nesta altura, provou não estar à altura das seleções da Liga A. Eu tenho aqui um exemplo, não quero ser cruel, mas, por exemplo, a Ana Dias, uma Stephanie Ribeiro, ficaram de fora, fizeram épocas estrondosas no México. Ana Dias com 11 golos e um par de assistências, a Stephanie Ribeiro com 25 golos. E foram deixadas de fora na vez de a Carolina Mendes, por exemplo, que é uma jogadora com muita história na seleção, com muita bagagem, mas que naturalmente, fruto dos 37 anos que já tem, não consegue e não vai aportar nunca o mesmo andamento que uma jogadora que está no seu prime, como costumamos dizer, vai dar. Claro, a Carolina Mendes acabou por não fazer parte do lote que viajou para a Suíça, porque acabou lesionada, mas era uma das selecionadas para isso, em detrimento das jogadoras que acabei de mencionar. E depois, os resultados. Olhamos para 2025. Portugal começa o ano com um empate frente à Inglaterra e uma vitória pela margem mínima contra a Bélgica, isto em fevereiro. Curiosamente, depois dá-se, pode ser coincidência ou não queremos levantar essa questão, mas dá-se a lesão de Kika Nazaré e a partir daí é um 2-4 derrota contra a Espanha, 7-1 derrota com a Espanha, 6-0 derrota com a Inglaterra, 3-0 derrota com a Bélgica, 0-0 com a Nigéria agora antes do Europeu e agora um 0-5 com a Espanha na primeira jornada do Europeu. Acho que merece uma reflexão e, aliás, até há outra questão que eu nem apontei aqui, mas que levanto e é pertinente. Claro, é justo dizer-se, e quem é que assumiria o lugar de Francisco Neto? Um dos nomes que me veio logo à cabeça, já não o pode fazer, pelo menos de forma lógica, que era Filipa Patão, que acabou por assumir o cargo de treinadora dos Boston, nos Estados Unidos, uma experiência que a vai enriquecer muito
e, portanto, ela já não pode ser uma das escolhidas. Mas acho que tudo isto merece uma reflexão. Esperemos nós que frente à Bélgica, Portugal dê uma resposta fenomenal e que a Espanha goleie a Itália e que Portugal siga em frente e que faça história na competição e que daqui a alguns dias estejamos a contradizer-nos a nós próprios e a dizer que Francisco Neto é o homem certo. Mas acho que neste momento tudo isto merece uma reflexão com cabeça, tronco e membros e temos que olhar para o futuro. Obrigado, Renato, e obrigado a todos que nos ouvem. Fica assim concluído mais um tema do dia. Esta terça-feira, no 00, pode também ver um novo episódio de Mercado Flash. Já sabe que o tema do dia está disponível em todas as plataformas e de segunda a sexta, no 00.